Sejam bem-vindas ao Meia-Noite Eu Te Conto. Esse episódio vai ser muito especial, vai ser com a Luísa Fazio. E prazer, eu sou a Alice Capeta, uma das apresentadoras do Lesbocine. E eu sou a Lua Barros. E antes de a gente começar esse bate-papo maravilhoso com a Luísa, eu só queria lembrar vocês de se inscreverem no canal, no @lesbocine, e seguir a gente em todas as redes sociais, @lesbocine, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também não esquece que a gente tá lá no Spotify com todos os quadros do nosso podcast, tá bom, galera? E aí eu vou passar agora a palavra pra Alice, pra poder apresentar um pouquinho a Luísa e a gente começar esse bate-papo. Bora lá, Alice? Bora, então, Luísa, assim, se você já viu Sintonia, Cidade Invisível, Sentença, o documentário da Alexa, entre várias outras coisas, bem, com certeza você já deve ter visto o trabalho da Luísa Fazio. Então, Luísa Fazio, a gente queria te convidar para participar agora do nosso bate-papo, dessa entrevista super especial, para você se apresentar um pouco. Então, a gente queria começar para você contando um pouco dos seus projetos atuais, quem é você, como você começou no cinema, como é que foi esse processo, que, assim, você estourou, tá na Forbes. Ai, meu Deus. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu amo o projeto de vocês. Tô muito animada de estar aqui. Então pode começar, como é que foi a sua trajetória? Como é que começou esse interesse por cinema? Como você foi entrando como roteirista e diretora também, né? Agora um pouquinho, diretora, sim. Bom, aquela coisa, eu escrevo desde criança e tal, mas o que eu realmente comecei a gostar de escrever foi quando eu fiz na minha adolescência, era o Orkut, a gente tinha fake no Orkut, eu comecei a jogar RPG, e eu passava madrugadas escrevendo com umas amigas minhas do Ceará, 2 amigas do Ceará e uma de Penápolis, era RPG de Harry Potter na época, e eu não saía de casa, eu morava na praia, mas não ia na praia, eu só ficava literalmente toda madrugada escrevendo com elas, e eu era viciada naquilo, e era muito legal. A gente desenvolvia nossos personagens, a gente desenvolvia nossos plots, e tinha muita morte, muitos adolescentes loucos e tal. E eu curtia muito isso, e paralelamente eu também entrei num grupo de escrita aqui na minha cidade, que eu sou de Santos. E Santos é conhecida por ser a cidade que mais tem idosos no Brasil. E eu era, tipo, a única... Sério, eu era a única adolescente desse grupo. Era eu, minha mãe e uma galera, pelo menos, assim, 40 a mais. Só os milfs, assim, todo mundo lá. Sim, era tipo o meu rolezinho, assim. Eu e os adultos, né? A nossa professora, quem coordenava, a Helena Passi, lembra quantos anos ela tinha na época? Uns 50, no mínimo, assim. Então eu era baby ali. Mas era muito legal. A gente fazia exercícios literários, a gente escrevia contos, a gente até conseguiu publicar um livro de contos pelo PROAC, com um edital e tudo. Aí eu publiquei esse livro com 16 anos. Caramba! Sim. Daí eu sabia que eu queria escrever, né? Mas não sabia exatamente o que seguir. Eu tinha que fazer faculdade, porque, enfim, é o capitalismo. E pensei, vou fazer jornalismo, que pelo menos eu sei que eu vou escrever, mas não sei, fui me aventurar nisso, assim, aí mudei pra São Paulo com 16 anos, fui morar sozinha, um pouco traumático, mas... Ainda mais em São Paulo, né? Aquela agitação, aquela coisa... eu era uma nerd de Santos, sabe? Então era muitos estímulos pra mim, assim. Não, e foi até interessante você mencionar essa questão que você começou a escrever muito cedo, né? E a gente realmente percebe que muitas das nossas seguidoras acabam realmente entrando de diferentes formas. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que escrevem coisas e pedem até ajuda pra gente, de referência, pra poder escrever as suas histórias. É muito legal realmente te ter aqui, pra que elas realmente tenham mais uma referência, né? Pra saber que carreira seguir, né? Porque às vezes a gente acha que a escrita tá muito vinculada só ao livro, né? Mas a escrita tá muito além disso, né? Tem os roteiros de filmes, os roteiros de série, os roteiros de novela, né? A gente tem visto muita, por exemplo, agora em Vai na Fé, que é uma novela que a gente gosta bastante aqui no Lesbocine. Tem realmente muitos roteiristas jovens, né? Então, é muito legal realmente que as nossas seguidoras tenham referências cada vez mais de pessoas e perceber que existem várias alternativas e várias possibilidades. Eu e a Alice, a gente vira e mexe, conversa sobre isso. Eu troquei de carreira aos
25 anos. Eu era de turismo, fui pra produção de multimídia, falei assim, não quero mais. Então, é muito legal mesmo que você esteja aqui mesmo compartilhando, né, essa trajetória e falando sobre como é que foi, né, adentrar nesse mundo da escrita e virar roteirista e diretora, né? Os diferentes meios de chegar até lá também, né? Então você estava fazendo jornalismo, que loucura. E eu acho que a maior escola que a gente tem pra escrever é fanfic, cara. Sim. Wattpad, fanfic. É isso, eu aprendi a escrever. O meu RPG nada mais era do que uma fanfic escrita em 4 mãos, sabe? Cara, eu também publicava fanfic, mas eu escrevia mais one shot e tal, porque eu sempre gostava de escrever com outras pessoas. Que depois, quando eu cresci, eu fui descobrir que isso era uma sala de roteiro. Eu ia falar isso, você já tava na sala de roteiro da RPG do Harry Potter, assim. Exato, então com 13 anos eu já tava fazendo uma sala de roteiro sem saber que era isso, sabe? E, tipo, eu lia muita fanfic, e tem fanfic que, muitas vezes, tem muita fanfic muito melhor do que livros publicados, sabe? E tem uma cisão entre alta literatura e fanfic e tal, mas eu acho que isso é só machismo, sabe? Porque, geralmente, quem escreve mais fanfic é mulher, ou meninos gays, pessoas LGBTs. Temáticas LGBT, né? Porque a gente escreve pra ver ou pra ler o que não existe na literatura oficial, que agora já tá muito mais, tem muito mais literatura LGBT. Mesmo assim, às vezes a gente quer ver nossos personagens do coração em situações que a gente sabe que não vão ser canon, assim. Então, eu acho que a grande escola de formação de escritores é fanfic, real. Assim. Não, e foi legal ter mencionado isso, porque eu lembrei agora, quando falaste assim, esse negócio de fanfic, de as pessoas realmente desprezarem uma questão de machismo, eu tava há uns meses atrás assistindo um TED Talk de uma pesquisadora que na verdade, ela decidiu pesquisar garotas que são fãs de One Direction. E aí, ela fala, e o TED Talk dela é incrível, ela fala justamente sobre isso do ser fã, né? Para as mulheres, a gente é tratada como mulheres histéricas, bobagens, enquanto que homens que têm interesses ou por esportes, ou por coisas relacionadas ao mundo geek, ao mundo nerd, eles são apaixonados por aquilo, né? E as pessoas levam muito mais em consideração, mas quando a gente vai falar sobre as nossas paixões, seja na música ou no cinema ou qualquer coisa, a gente é tratada como histérica, né? E aí, é incrível porque ela falou que ela mudou muito até a própria visão dela sobre isso, de conversar com as meninas e tudo. E ela diz assim, cara, elas criam uma comunidade incrível, elas são capazes de investigar coisas e descobrir informações e criar uma rede de dados e passar uma coisa pra outra. Que, tipo, ela fala assim, tem muitas, inclusive, ela fala no TED Talk que muitas acabam descobrindo as suas profissões nesses grupos, né? Então, E você, né, Luísa? Você tá fazendo RPG de Harry Potter, começou a ver esse gosto pela escrita. Teve diversas escritoras que a gente desenvolveu também, começou pelo Ask Harmonizer, assim, diversas coisas que vão o Lesbocine surgiu, a gente falou sobre isso no último vídeo do Fred, foi por causa de Fifth Harmony que o Lesbocine foi por causa do Fifth Harmony. E aí, então, Luísa, você estava na sua faculdade de jornalismo, e como é que foi esse processo? Então, a Sintonia, que foi seu primeiro grande projeto, né, começou nessa faculdade de jornalismo? Não, eu fazia jornalismo, não gostava, porque tinha que escrever sobre a realidade, assim, chato demais. E aí eu comecei a ficar amiga do pessoal de rádio e TV, e aí eu escrevi um curta junto com eles, que eles tinham que fazer um projeto, assim, esse projeto obrigatório. Então eu fui me metendo nas aulas, assim, gostando muito, estudando roteiro, fazendo aula de cinema e tal. Eu pensei, cara, eu gosto muito disso, mas eu não gosto... Mas eu queria trocar com outras pessoas, que nem eu fazia quando eu tinha 13 anos, sabe? E aí eu descobri como funcionava uma sala de roteiro. E eu falei, eu quero me especializar nisso. E aí eu consegui uma bolsa, fui estudar nos Estados Unidos, na UCLA, por 1 ano, curso de roteiros para séries, especificamente. Isso foi muito legal. E eu acho que foi o fato de eu ter essa formação específica também que ajudou, sabe? Porque eu fiz isso em 2015, então não era um conhecimento tão aplicado aqui no Brasil. A gente não tinha muitos cursos de cinema nessa época e coisas muito específicas. Assim. Então, quando eu voltei, isso foi uma coisa que me destacou também, mas é aquela coisa, eu voltei dos Estados Unidos, nossa, agora eu vou arrasar, né? Cara, eu fiquei 9 meses, voltei pra casa dos meus pais, completamente derrotada, mandando e-mail pra todos os produtores que eu conhecia, ligando, tal. Eu montei uma planilha do Excel com, tipo, 300 telefones e e-mails e fui de um em um, tentando, oi, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou fulana, gostaria de ser assistente de roteiro, pelo amor
amor de Deus. E aí foi desses muitos e-mails e quem me respondeu foi a LB, que era Los Bragas na época o nome, agora é LB Entertainment. E eles falaram, cola aqui, vamos conversar. É a sua, sabe? E daí eu, depois de muitos meses, assim, flertando com essa vaga e tal, conversando com eles falaram, gostei de você, mas volta daqui a pouco. Gostei de você, mas volta daqui a pouco. Tá, aí chegou setembro, e aí outubro por aí, e aí eu realmente comecei lá. E aí eu comecei como assistente de roteiro. Fizeram a Samantha pra Netflix, que foi a primeira série de comédia da Netflix. Sei! Nossa, essa série é muito querida. E aí eu entrei como assistente de roteiro. E, cara, todo mundo era muito legal. Os amigos que eu tenho hoje, assim, de roteiro, ainda são desse projeto. Então, a gente se ajuda muito, assim. Daí, como eu tava dentro da LB, aí eu tava lá e o Condzilla sempre ia lá fazer umas reuniões. E eu sou de Santos, né? Eu sou da Baixada, o Condzilla do Guarujá. Eu ouço funk desde muito pequena, porque aqui na Baixada já era muito mais popular do que na capital, sabe? E aí eu ouvi o cara, assim, eu falei, mas o Condzilla tá fazendo aqui? Me põe nessas reuniões, só nem queria só pra anotar, tipo, isso um cafezinho, fazer qualquer coisa. Aí o Felipe, que era dono da produtora, ele falou, bom, Luísa, tá bom, vem, pode anotar aí as coisas. E eu anotava. E aí, às vezes, o Condzilla dava umas referências que os outros caras da reunião não pegavam, só eu pegava. Ah, que legal! De MC, eu falava, não, eu sei, aquele cara, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, eu comecei a ser um pouco mais respeitada, sabe, pelas minhas referências. Porque você mostrava que você tinha repertório, que você tinha interesse, né? Tinha a ver com o que eles estavam falando ali, sabe? E aí, o projeto que eles estavam discutindo era sintonia, tudo, e eles tinham que refazer a Bíblia de venda e tal. E aí, eu fui alocada para esse projeto. Então, desde o comecinho, eu tava lá ajudando nos textos de venda, na concepção de tudo e tal. E então, foi desde 2017, mais ou menos, que eu entrei no projeto. E aí, quando a Netflix finalmente comprou, eu entrei como coordenadora de roteiro, depois fui subindo pra... Nossa, que interessante. Legal, ele estava desde esse começo e já... Foi muito bom também, porque o Condzilla é um nome muito forte, né? Não, ele é incrível, é gigante, né? Que legal. E você também se linkou com você fez o videoclipe também de uma MC lésbica, não fez? Sim, da MC Mano Feu. Foi eu e a Pétala Lopes, que é minha parceira, minha sócia. Na pandemia, a Mano Feu é uma amiga nossa de muito tempo, já de rolê sapatão, e ela falou, cara, eu tô com essa música que eu acho que tá muito foda e eu queria muito fazer um clipe. E aí tava na pandemia, aquela coisa, todo mundo se sentindo inútil à humanidade, querendo morrer e tal. E aí eu botei no meu Instagram, porque eu não conhecia ninguém pra fazer. Porque o roteirista, a gente fica muito isolado, porque a gente geralmente não fica em set de filmagem e tal. Então, eu não tinha uma rede de contatos de pessoas que pudessem fazer a foto, a edição, não sei o quê. Então, eu falei, cara, eu vou jogar no Instagram, vamos ver se alguém topa. E aí, a gente montou uma equipe muito foda, a maioria de mulheres lésbicas. E aí, a Pétala Lopes, que é fotógrafa, ela virou minha parceira, super parceira nisso. E a gente juntou uma puta equipe legal e a gente fez na pandemia remotamente, a gente dirigiu o clipe da Mano Feu, tal, Mágica Sapatão, e ficou muito legal, muito legal. E assim, zero dinheiro, todo mundo trampando de graça, assim, só por ela mesmo, sabe? E foi muito bom, porque a gente criou essa rede de contatos e de pessoas muito talentosas. Então, é um movimento bacana de fazer, assim, esses projetos independentes também. E fortalecer também as mulheres atrás das câmeras, né? Porque é isso, a gente fala muito no Lesbocine. Vamos, galera, mulheres! Sobre as mulheres na frente das frentes das câmeras, dos personagens e tudo mais, mas volta e meia também a gente tenta puxar, tal fotógrafa, tal diretora, tal roteirista, tal produtora, porque é isso, né? A gente tem que se colocar em um espaço em geral. A gente tem nosso site e atualmente a gente até aborda todos os assuntos. Então vai para esporte, vai para saúde. Então, onde as mulheres lésbicas, as mulheres sáficas estão ocupando. E é muito legal isso de você dar essa oportunidade também. Às vezes o que falta é só esse apoio, né? Acho que a Lu até tem uma pergunta muito relacionada a isso, a oportunidade, como foi esse seu processo de estudar fora, né, Lu? Na verdade, a gente tinha, porque você mencionou por conta própria, né, que você foi estudar fora do país.
Mas eu queria saber, na verdade, a gente queria saber como é que foi esse processo, né, de você conseguir essa bolsa para estudar, especificamente séries nos Estados Unidos. Mas, aproveitando já esse gancho, eu queria já enfiar outra pergunta, porque aqui é assim, né? A gente tem percebido também que os streams chegaram no Brasil e muitos deles acabam vindo com conteúdos de outros países, né, principalmente norte-americanos. Mas a gente tem visto realmente uma crescente dos streamings já de produzir coisas do Brasil, né? A gente viu o sucesso de 3%, por exemplo, que fez um sucesso, saíram os números e foi uma série que fez bastante sucesso nos Estados Unidos. E a gente tá vendo essa crescente de outras séries brasileiras ganhando seu destaque, não só no Brasil, mas fora do país, né? E aí, pode falar do processo de como foi conseguir essa bolsa, né? E também como é que você enxerga realmente essa explosão de séries brasileiras sendo produzidas pelos streamings de fora, né? Olha, foi uma... Assim, eu tava juntando um dinheiro, né? Meus pais também, a gente tem uma condição mínima, assim, pra conseguir juntar um dinheiro pra estudar, etc. Então, né, eu sou classe média. Então, isso é importante falar que eu venho de um lugar que tem um certo privilégio nesse sentido. Ok, eu consigo guardar um dinheiro pra isso, né? Mas não o suficiente pra pagar um curso inteiro, porque é muito caro, né? É muito caro. E eu descobri essa pós na UCLA, que chama Professional Program in Writing for Television. E é essa pós de 1 ano. E quando eu fiz a inscrição, foi uma bolsa por mérito. Então, não existia uma bolsa de 100%, mas já me ajudava o suficiente para eu conseguir pagar e ter experiência. Mas, por exemplo, os mestrados nos Estados Unidos, que geralmente duram 2 a 3 anos, é uma coisa exorbitante. É tipo $100 mil por ano, sabe? Então, aí é muito, muito fora da minha realidade, sendo que essa pós já era uma coisa, era tipo 1/10 do valor. Lembrando que era 2015, tá? Então, e-mail, tem isso também. Hoje em dia já seria excelente. Eu tive muita sorte nesse sentido, porque eu peguei um momento ali econômico que ainda dava pra fazer isso, assim. Se fosse hoje em dia, não teria conseguido. Ou hoje em dia eu precisaria tentar uma bolsa de 100%, talvez uma outra coisa. Tem muitas oportunidades de bolsas, né? Sim, então, tem a Fulbright, que é pela... Eu ia comentar isso. A Fulbright é muito focada em roteiro, né? Também. Porque eles dão bolsa para esses mestrados de roteiro que duram 2 anos. Nos Estados Unidos tem a Chevening, que é no Reino Unido. Tem Erasmus, que é na Europa. Então, tem algumas opções legais, assim. E tem o Projeto Paradiso, no Brasil, que eles oferecem 1 ou 2 bolsas, eu acho que para mestrado na Escola de Cuba. É uma escola muito foda de cinema aqui na América Latina também. Todo mundo passou por lá, né? É incrível. Eu quero passar por lá também. Nossa, então, acho que também tem esse contexto, assim, de oportunidades e da questão do câmbio, que é real, tipo, era metade. E sobre a outra pergunta, eu acho que as séries brasileiras estão conseguindo se destacar, assim. Eu acho que Cidade Invisível foi uma série que fez bastante sucesso internacionalmente, acho que viajou bastante, né? Tem séries novas também, tipo, agora estreou a 2ª temporada de Volta aos 15, acho que ficou no top 10 de 16 países. Então, eu acho que a gente está aos poucos conseguindo furar um pouco essa bolha. Eu acho que tem produções que são muito brasileiras, assim, que às vezes não viajam tão bem, porque são realidades muito específicas. Mas meio que não tem uma regra, né? Porque Cidade Invisível é super brasileiro e é bom, e tipo, faz sucesso internacionalmente. Então, não tem muito uma fórmula. Mas eu acho que, como os streamings estão muito globais agora, a gente está tendo a oportunidade de ver séries que não são faladas em inglês. Então, séries coreanas, né? São doramas. Eu ia comentar até isso no futuro, quando eu ia falar coisas que te inspiram. Eu sei que doramas e coisas coreanas. Eu amo muito. Esse filme é um filme coreano que eu amo muito, do Park Chan-wook, que é o diretor de A Criada. Ah, sim, sim. É um filme dele que ninguém conhece, mas que eu amo muito. Nossa, eu vou botar depois, não conheço mesmo. Eu sou um ciborgue e é ok. É uma coisa assim o nome. I'm a cyborg, that's okay. É tipo uma comédia muito esquisita. E na HBO tá uma loucura de novelas turcas, sabe? Tá mesmo. Aparece direto pra mim de recomendar. Tá um rolê muito visitada em novelas turcas. Eu fui jantar com uma tia
mim outro dia, ela, não, Luísa, você tem que ver, não sei o que, essa série da Turquia é incrível, tipo, caralho, tô por fora. Esse eu tô meio por fora ainda das séries turcas. Os doramas eu gosto muito. E eu acho Não, que e desculpa, Brei, essa questão dos streams terem popularizado, não digo popularizado, né, mas tornado conteúdo global, né, é que a gente consegue conhecer outras histórias dos outros roteiristas, né, porque tudo ficava concentrado até, a gente é bombardeado, né, enfim, né, a gente fala de escola, que a gente é bombardeado diretamente por conteúdos norte-americanos, né, e aí agora a gente tá vendo realmente essa globalização dos conteúdos audiovisuais, né, agora as coisas ficaram mais acessíveis de você ter coisas da Coreia, da Turquia, aqui da própria América Latina, né? Então, eu acho isso muito legal, porque a gente tem outras histórias sendo contadas, né? Não sempre a mesma história sendo contada. E aí a gente vê outras caras, porque quando as histórias mudam-se as pessoas, mudam-se os indivíduos. E eu acho isso um barato, de verdade. Esse negócio da novela turca, pra mim, é uma das coisas assim, mais maiorais que tem, sabe? E o dia desse eu liguei a televisão, não é só na HBO Max, a Band tá assim, eu descobri um dia desse, por causa da minha avó, né? Por causa da minha avó. A Band simplesmente começou com esse negócio aqui, comprou um monte de novela turca e fica passando uma atrás da outra. Legal, eu não sabia disso. É muito interessante a gente entender essas influências, né? E o quanto elas estão chegando também. Então, uma primeira série que foi muito esse vetor de multicultura, Sense8, que foi um clássico, né? Que vai misturando as coisas. Mas daí, cada vez mais estão tentando fazer isso. Então, tem aquela OK Kitty, que é da Netflix, que é aquela coisa meio americana, junto com o Dorama. E daí, então, não lançou, acho que ainda, mas a produtora Coração da Selva tá fazendo uma que tem aquela banda de K-pop brasileira, e daí tem, enfim, mas eu vi que estão lançando. Guarda-roupa, eu acho, né? Isso. Isso, E daí cada vez mais estão lançando um monte de coisa que mistura diversos países juntos. É muito legal também, né? Pra gente inspirar. A gente estava falando, até um podcast nosso, a gente falou muito de cultura tailandesa e como tá influenciando muito as webséries, e provavelmente a gente vai ver alguma consequência disso. Total, né? As webséries tailandesas sáficas estão muito fortes. Muito fortes. E a gente falou sobre isso porque desconstruiu essa mentalidade de que conteúdos asiáticos são extremamente conservadores, né? Então, na verdade, a gente sabe que são países que realmente sofrem com essa questão dos direitos civis e sociais da comunidade LGBT. Ainda existe muita coisa que precisa ser mudada nesses países, mas assim, a gente já vendo as produções audiovisuais trazendo para as telas essas histórias de maneira tipo, normais, sabe? Porque é normal, gente. Então, de você contar uma história de amor, ou tipo, a Samantha Lee, que vai literalmente lançar um filme sobre voleibol, tá todo mundo assim, em surtos, porque. Ai, sim, eu quero muito ver, cara. Porque ela falou assim, cara, eu vou falar sobre uma história de amor de duas meninas enquanto elas jogam vôlei. Ela simplesmente foi a maioral, sabe? Então, é justamente isso de você construir essas imagens, né? A gente percebe que existe muito esse estereótipo, né? Cada país tem um estereótipo de outro país, e essas histórias que estão sendo contadas e mostradas pelos streams estão desconstruindo a visão que a gente tem desses países, né? De um modo geral. E Luiz, até puxando um gancho nisso, então, bem, você tem séries hiper renomadas, né? E várias outras coisas que você fez parte aí, que é muito legal. E daí eu queria entender então a gente já tá falando um pouco mais ou menos do que te inspira, mas quais são as séries, quais são os filmes, quais são as diretoras, roteiristas que te inspiram? E muitas coisas que você escreve não necessariamente é da comunidade LGBT, mas você já fez algumas entrevistas para Vogue e para algumas outras matérias falando dessa representatividade por trás das telas também, né? O quanto é importante isso e quanto é importante falar colocar a sua visão sobre o mundo também. Então, fala um pouco pra gente como é que é esse processo seu, que te inspira, como você coloca isso, como você coloca suas vivências dentro dos seus roteiros. Olha, eu acho que hoje em dia eu consumo muito filme coreano, principalmente. Mais do que dorama, até. Eu gosto muito dos filmes do Park Chan-wook, principalmente porque ele trabalha sempre com a mesma roteirista. Eu não vou saber falar o nome dela. Ela escreveu quase todos os filmes dele desde o começo da carreira. E ela faz uns doramas também. O último que ela fez chama Little Women, na Netflix, que é um dorama coreano. E é diferente dos doramas de romance, porque é sobre 3 irmãs
envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro. Então, sempre as personagens femininas dela, dessa roteirista, são muito fortes, sabe? Eu acho que isso é muito presente nos filmes do Park, né? Mas principalmente na Criada, que pra mim é o melhor filme lésbico que existe, assim, meu favorito de tudo. E mesmo os outros filmes dele, tipo O Último Destino de Partir, as personagens femininas, elas são tem muitas falhas, assim, mas você torce por elas. Eu acho que isso vem muito também, se concretizou muito em Fleabag, esse tipo de personagem das mulheres problemáticas, sabe? Eu acho que esse tipo de personagem hoje em dia tá muito em alta. E eu também gosto muito de pensar no público adolescente, porque quando eu era adolescente, eram poucas as referências brasileiras, então eu cresci muito colonizada, assim. Minhas referências eram todas gringas, todas americanas ou britânicas. Então eu fico pensando também o quão é importante a gente ter referências brasileiras, sabe? Enquanto a gente tá crescendo na adolescência. E é isso que eu tento passar, assim, no que eu escrevo. Como a gente consegue achar uma essência brasileira. Não seja estereótipo que nós mesmos criamos pra nós, né? Então, é uma série brasileira. Eu acho que é uma coisa que a gente não tá descobrindo. Mas, por exemplo, se você vê Sintonia, é uma série muito essencialmente brasileira. Que fala de um ritmo musical muito brasileiro. Ok, se passa numa comunidade. Na América Latina inteira, vários países têm periferias, mas a periferia brasileira, e principalmente de São Paulo, é muito específica, né? Então, tentar pegar as especificidades do dia a dia e transformar isso em história. Que eu acho que isso é o que diferencia de uma série adolescente americana ou, sei lá, australiana, que seja, sabe? Então, no caso do Cidade Invisível, é uma série policial, ok? Mas a diferença é que a gente fala de elementos folclóricos, essencialmente brasileiros, de relações humanas essencialmente brasileiras, né? Então eu fico pensando muito nisso, assim, como é que a gente consegue trazer uma identidade brasileira para um produto que tem que ser global, né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente escreve um roteiro de uma série ou de um filme que é comercial, que a gente chama, que a gente sabe que vai ser para grande público, tem certas regras que a gente tem que usar de dramaturgia, tem certas convenções, né, que são universais. Mas como é que a gente transforma o universalismo em uma coisa regional, né? Porque eu acho que é isso que a gente tava falando. Por isso que as séries coreanas estão fazendo sucesso, por isso que as séries turcas estão fazendo sucesso, porque a gente também sai um pouco daquele lugar já comum do norte-americano, né? E eu acho que as produções não têm vergonha e não têm medo de colocar coisas muito locais, e também os espectadores que entendam assistindo, sabe? E isso é muito legal, né? O que você estava falando até então esses streamings que vieram de fora, que estão agora produzindo aqui localmente também, estão fazendo produções nacionais, cada vez mais estão tendo essas trocas, então estão tentando entender as identidades de cada país, e isso está fazendo com que pessoas de outros países tenham muito interesse em ver, né? E uma coisa que é muito interessante também, você produziu bastante para Netflix, né? Você roteirizou muito para Netflix, no caso. A Netflix faz 10 anos que lançou Orange is the New Black. Foi assim, um marco, que foi o que colocou muito a Netflix no radar de todo mundo. Tava todo mundo, o que é essa série aí? The Animals. E eu queria entender também, e em relação a personagens lésbicas, casais lésbicos, tem algum que você acompanhou, não necessariamente assim como inspiração para roteirizar, mas só que foi seu queridinho, assim, que você vê e falava, esse chip assim, mudou minha vida, quero um romance assim, ou sofri muito aqui, fiquei muito triste com esse cancelamento, porque tem muito isso, né? Cancelamento é de praxe. Cara, eu acho que Piper e Allen, com certeza. As duas são demais, mas eu amo as duas, elas são perfeitas, eu era muito obcecada. E de uma série que eu era completamente obcecada, chamada The Wild, na Amazon Prime. Eu amo The Wild! Ai, é muito bom. Aquilo, cara, a melhor série adolescente do mundo, aqueles personagens, todo mundo tão cagado da cabeça, mas é tudo tão lindo e complexo, e elas são amigas, mas se odeiam. E aí, um casal, cara, Tony e a Shelby. Eu amo elas. E a princesa, a rainha lá dos concursos de beleza. Eu ficava assim, juro, eu assisti 5 vezes a primeira temporada, mas era uma obsessão, juro por Deus, uma obsessão completa. E várias fanfics. E fanfic
passado, minha filha. Entendeu? 3, como é que fala? Caiu também. Archive of Our Own. Sim, eu estava lá, comentando todos os fanfics, isso aqui. Aí veio a segunda temporada e, cara, realmente eles destruíram a série. Ai, não, pra que focar naqueles meninos? Não tinha porquê. Eu queria saber porque a Shelby ficou careca, sabe? Eu queria ser 3 episódios só sobre isso. Não, foi ser bem sofrido, gente. Eu lembro que porque assim, a época que a segunda temporada de The Wild saiu, o Lesbocine já começou a ter uma grande relevância dos streamings virem atrás da gente pra poder fazer as reviews e liberar as coisas, né? E aí, gente, presta atenção, Luísa. Aí a Prime liberou os episódios da segunda temporada de The Wild pro Lesbocine, a temporada inteira, entendeu? Pra gente fazer review, pra gente fazer vídeo. A equipe de vocês. Que babado! Só que aí o detalhe, Luísa, foi porque foi sofrido fazer as reviews da segunda temporada de The Wild, porque, tipo, todo dia... Porque, assim, a gente tem a equipe de YouTube, a gente tem a equipe do site e tal. Sim. E na época, eu era fixa do YouTube. E aí, eu e as meninas que iam fazer as reviews, ficava assim, gente, não é possível que eles fizeram isso. E aí, como a gente tipo, a gente foi muito sofrido de assistir essa segunda temporada, porque a gente passava a maior parte do tempo falando assim, gente, que macho, sabe? Não, e eu achei uma falta de respeito, porque elas ficavam enchendo o saco da Sarah Streiser lá, que era a roteirista, né? Sarah, e as meninas? Ela, não, as meninas do centro e à frente da série. Você vai ver os homens, 30% dos episódios, os homens lá, estão um pouco me fudendo. Bota eles 20%, o resto, as personagens que a gente gosta. Juro, eu comecei a assistir, eu pulava as cenas dos meninos, então eu vi a temporada inteira em, tipo, 2 vezes, sabe? Eu fiz igual. Fizeram um gráfico, na época fizeram um gráfico, porque falaram isso, né, da questão do tempo de tela, né, das meninas e dos meninos, e ficou comprovado que eles apareceram muito mais do que elas, sabe? Eu sei, eu sigo todos esses twitters aí. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Porque assim, eu acho que o lance todo e é por isso que também Yellow Jackets está fazendo muito sucesso também, por causa disso, porque eu acho que durante muito tempo a gente foi retratada ou num lugar de rivalidade, ou simplesmente numa bolha muito estereotipada, né? E aí, quando essas histórias vêm e mostram, tipo assim, não, gente, vai ter uma que é nadadora, vai ter uma que é Miss, vai ter uma que com problemas de família, e aí coloca todas essas mulheres juntas, essas garotas, no caso, né? E resolvem fazer uma série. Tipo, a primeira temporada, a gente tá falando disso um dia desses, é impecável. A segunda... Por quê? Assim, por quê, né? Você falou, então, tem Orange is the New Black, você gosta, The Wilds, então... Eu percebo um certo padrão, assim, que tem essas coisas LGBTs, mas não são o foco, não são o cerne da série, né? É mais ou menos por aí. Você gosta de Orphan Black também? Como é que é? Tem mais algumas que... Não, Orphan Black eu assisti na época, mas não me pegou tanto. Euforia é uma que eu gosto muito da primeira temporada. Eu assisti umas 5 vezes também. Eu sou um pouco obcecada com as coisas. E deixa eu pensar. Mas não sei, as recentes são essas, eu acho, assim. Agora tem que casar. É que nós eu gosto muito, mas não tem nada de sapo. Mas é muito legal isso também, né? Porque às vezes a gente até fala aqui no Lesbocine, pô, às vezes é só porque a gente, enfim, só porque a gente gosta de pessoas do mesmo gênero que tudo a gente tem que ver LGBT? Não, né? A gente tem nossos gostos paralelos. Claro. Porque literalmente eu fui assistir Garota do século XXI, acho que é isso, do século XX, um negócio desse. Gente, eu me acabei de chorar com esse filme. Esse filme desgraçou a minha vida. Falei assim, vou assistir despretensiosamente. Terminei o filme assim, destruída. Não, é isso. Tem na Netflix. Acho que é a Garota do século XX. Acho que é o nome desse filme. É um filme coreano. Vocês vão entender quando eu dizer. Falando nisso, tem um filme do coreano. Tem lésbicas, mas não é nem por isso que eu amo tanto esse filme. Mas tem lésbicas. Que é o Kyubok-sun, que saiu esse ano na Netflix. É sensacional esse filme. Sensacional. Eu não falo nada por ele. Cara, eu chorei tudo, todas as emoções. Assim, cenas de Kung Fu. Tipo, porra, mano, os coreanos são foda. Eles fazem tudo bem. Que ótimo. Eu adoro. E daí, bem, e agora voltando um pouco para uma outra pergunta que estava aqui também, que a gente queria muito saber. Então, bem, você tem todas as suas inspirações, teve toda essa trajetória muito legal. Eu até brinquei um pouco, falei logo no começo quando eu te apresentei, mas eu ainda não comentei aqui. Como é que foi você entrar na Forbes Under 30? Como é que foi esse processo? Eu vi que a Embaixada dos Estados Unidos te
divulgou, assim, foi muito legal isso. Como é que foi todo esse processo? Como você acha que isso influenciou sua carreira, esses novos projetos? Sim. O que você quer colocar agora das suas inspirações, assim, pra frente também? Então, eu acho que o que ajudou muito foi contextualizando a embaixada, né? Eu fui convidada pela embaixada para fazer uma residência literária nos Estados Unidos. Eles convidam 30 escritores de várias partes do mundo e aí eles me convidaram. Como eles me descobriram? Não sei. Eu acho que é porque eu me inscrevi sei lá, eu não sei. Mas eles mandaram um e-mail um dia falando assim: oi, então a gente queria te indicar como representante brasileira para essa residência literária e tal. Pode mandar o seu passaporte pra gente? Eu fiquei, isso é golpe, né? Tipo assim, vou dar meus dados. Obviamente eu não vou mandar nada, né, querido da embaixada, se é que você é da embaixada mesmo. Aí eu mandei pros meus amigos, tá? Falei, gente, você acha que isso é verdade? Tá? Parece ser muito legal pra ser verdade. Eu sou brasileira, não sou otária, não. Aí eles falaram, não, pô, parece da hora. Vem aí. E eu fui conversar com o Leonardo Nardoni, que é o anjo que veio falar comigo. Ele hoje em dia dá risada dessa história, que eu achei que fosse golpe. E aí eu fui pra essa residência. Fica em Iowa, que é um estado que não tem nada. Eles são conhecidos por produzir milho. Só que eles têm essa faculdade, essa universidade lá, que tem o curso mais antigo dos Estados Unidos de criativa. Que legal! Tanto é que tem um episódio de Girls que a Hannah faz esse mestrado lá. Ela faz esse curso lá. E aí quando eu contei pros meus amigos que eu fui convidada pra fazer, porque esse mestrado, ele tem um curso que é essa residência, que é só para convidados internacionais. E aí você interage com os americanos que estão fazendo lá esse mestrado, com a galera do mestrado de tradução, uma coisa muito, assim, imersiva. É incrível, incrível, incrível. E aí meus amigos que já tinham visto Girls, eles falaram, você vai pro lugar onde a Hannah estudou, cara, você não eu nem sabia. Eu nem sabia, assim. Então teve essa experiência muito legal, que aí eu fui e a embaixada, pagou tudo pra gente. Eu conheci gente do mundo inteiro, escritores da Venezuela, Índia, Finlândia, França, Zimbábue, Tailândia, inclusive a amiga é uma das figuras LGBT mais famosas da Tailândia, cara. Que da hora! Meu Deus! E agora o livro dela vai ser adaptado para uma série da Netflix, gay. Meu Deus, é isso. A gente vai ter que sentar e depois comentar sobre isso. Você chama ela também pra fazer um bate-papo mais 4. Sim, e ela tipo uma menina super tímida e fofa, e eu ia tomar bobati com ela. Eu ia ali falando sobre fanfics e aoi, sabe? Tipo, porra, era muito foda. E aí lá eu participei de um congresso na ONU para escritores em épocas de crise, na guerra da Ucrânia. Enfim, coisas muito malucas que aconteceram comigo, assim. Caralho, nossa, que legal, né? Que tem essas habilidades, assim, e às vezes a gente acha que não merece. Não sei, eu tenho uma crise de impostor muito forte, sabe? Depois disso que eu falei, eu acho que o que eu faço deve prestar um pouco, né? Porque pra vir pra ONU, deve prestar pra alguma coisa. Aí quando eu começo a ficar triste, eu falo, não, já conquistei coisas legais, não posso esquecer e tal, mas é foda. E aí, a partir disso, quando eu voltei também, isso mudou bastante como eu tava sendo enxergada no mercado, tudo. Conquistei mais oportunidades, o Cidade Invisível saiu, foi um baita sucesso a segunda temporada, e saí em várias reportagens, dei uma entrevista pra Vogue, pra Omelete, Cláudia, um monte de lugar. Então isso ajudou também a visibilizar o meu trabalho e também a minha voz como escritora lésbica, né? Porque eu acho que isso é super importante, esse recorte também. E isso tudo ajudou em eu ser nomeada pra lista da Forbes, né? O Under 30, que são as pessoas abaixo de 30 anos que são destaque nas suas áreas. E, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, porque é isso, às vezes a gente precisa de um reconhecimento de fora para se reconhecer, e também porque o meio do entretenimento, o meio artístico, é um meio muito difícil, né? Então tem muita gente, todo mundo tentando se destacar, então é uma forma de mostrar para os outros, olha,
O que eu faço é bom. Eu sei, eu entrego coisas boas, eu sei que eu tenho talento. E principalmente pra mim mesma, assim, porque é isso. Às vezes a gente se cobra demais e quando a gente conquista as coisas a gente não aproveita, porque a gente continua se cobrando, sabe? Então, pra mim foi bem importante. Ai, que legal, que lindo isso. E é muito importante, assim, pô, ter uma roteirista brasileira, lésbica, no Forbes Under 30, que fez diversos sucessos sobre diversas coisas. E também você tá com diversos projetos novos que vão ser muito legais. E é muito legal, assim. O Lesbo Cine ficou encantado, né? Fica encantado de entrevistar. A gente tem mais umas perguntas, mas muito legal de você ter topado, de você estar aqui. A gente sempre vai estar junto falando de você. A gente já falou de você algumas vezes lá no Twitter, no nosso Instagram, e vai falar muito mais. Não, e com certeza, porque, inclusive, eu até falei pra Alice, eu falei assim, você vai me dar esse momento, tá, de funny girl, porque, assim, eu sou do norte, eu sou de Belém, Luísa, então, assim, eu sou a correspondente do... Literalmente. Eu sou a correspondente do Lesbocine do norte do país. E aí eu falei pra Alice que eu queria muito realmente falar, principalmente de Cidade Invisível. A minha namorada é alucinada pela série. Então eu vou falar pra ela, olha, eu conversei com a Luísa. E aí, e falar realmente, assim, enquanto, assim, nortista e amazônida, né? A Cidade Invisível, ela é muito importante pra gente. Eu acho que muita gente se reconheceu na série. A série foi gravada aqui em Belém. E aí, pra gente que é do norte, foi muito importante, porque, inclusive, muitas pessoas falaram sobre isso, sobre as histórias contadas, as pessoas que apareceram, o fato de ter sido gravado aqui, porque a gente tem um pouco de trauma, sabe? De coisas que são gravadas aqui sobre a Amazônia, que fica muito estereotipado, né? Quando teve a Ritinha, por exemplo, né? Que toda hora queria virar sereia. Então, isso virou chacota aqui em Belém, tá? Vocês, lesbociners, estão sabendo disso agora. Não foi só no país, principalmente aqui em Belém, virou chacota. Então, Cidade Invisível realmente tem um carinho muito especial. Assim, os belenenses têm, né? Os nortistas têm. Não é à toa que a série foi um sucesso, né? E aí, você já falou de Cidade Invisível, de Sintonia, e eu queria entender com esse processo de trazer essa diversidade para a sala de roteiro, né? De você contar outras histórias, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas de você mostrar outros países. Como é que isso funciona, de trazer para a sala do roteiro essa diversidade, não só de gênero, de orientação sexual, mas até mesmo de outras identidades, né? De outros locais do país. Sim. Eu acho que o privilégio de uma sala de roteiro é você ter diversos olhares. Então não adianta você colocar 5 pessoas que têm a mesma trajetória, uma vivência muito parecida, sabe? Porque isso vai influenciar na qualidade do trabalho. Então, uma coisa que eu aprendi muito com o Condzilla, no Sintonia, é muito trazer a realidade, os elementos de realidade, sabe? Então, a gente primeiro entendia como era a realidade para depois ficcionalizar em cima. E não o contrário, né? Não é a história a serviço da realidade das pessoas, é a realidade das pessoas a serviço da história. Então, o que a gente pode pegar desses elementos do cotidiano, né? Então, por exemplo, no caso de Sintonia, a Rita é marreteira, uma mina que vende coisa no trem. Pô, uma amiga minha trabalha com isso. Eu fui acompanhar ela, sabe, no trabalho dela, pra eu ver como é que como é que a gente pode trazer isso pra série. No caso da Cidade Invisível, a gente teve muitos consultores, né, tanto indígenas quanto folcloristas. A gente chamou a Monique Malcher, que é uma autora, ela é de Santarém, acabou de ganhar o Prêmio Jabuti de Contos, o livro dela. Então a gente traz essas vozes também para somar dentro da sala de roteiro. Às vezes não exatamente como roteirista, mas para fazer leitura sensível ou para contribuir na parte de pesquisa, tudo, porque aí a gente consegue trazer maior realidade, verossimilhança, né? Porque eu acho que a pior coisa é a gente começar a assistir uma série que se propõe a ser realista, um parênteses para Cidade Invisível. Óbvio que a gente tá falando de são reais e são reais para muitas pessoas, né? Então, no Sudeste, as pessoas têm um olhar para entidades de uma maneira folclórica. Em outros lugares, não, porque são entidades que são presentes na vida das pessoas. Então, acho que essa sensibilidade de trazer de uma maneira real para os personagens é a diferença. Então, porque se eu for assistir uma série, eu bato o olho e falo, nossa, isso daqui é estereotipado, eu não vou me importar com os personagens, eu não vou me importar com a história. Então, acho que a primeira coisa é deixar
quem assiste a vontade nesse ambiente que é criado, né? Nesse ambiente ficcional que é criado. Porque quando a gente assiste uma história, é um pacto que a gente faz. Tipo assim, ok, você pode me enganar, porque eu quero me emocionar com essas pessoas que não são de verdade, com essa história que não tá acontecendo, mas é um pacto. Então a gente tem que ser bom o suficiente e real o suficiente pra gente aceitar ser enganado, né? Então, pô, a gente tá falando aqui há 1 hora de sofrer por personagem, sofrer por série ser cancelada. Nada disso é real. Só que são coisas que impactam a gente, impactam como a gente enxerga o mundo, impactam quem a gente se torna enquanto pessoa, né? Não sei, falei, não sei se falei alguma coisa. Esquece, eu só queria fazer um parêntese. A Monique Malché, coisas aleatórias da vida, tá? Monique Malché foi minha professora de drag, porque eu fui drag queen. Nossa, eu não ela é conhecidíssima, tá? Nas ruas de Belém como Cílios de Nazaré. Enfim, ela me apresentou o mundo dos ballrooms enfim, gente. Então, ela foi minha professora drag. Era uma turma só de mulheres. E aí ela foi professora. Que coincidência! Que legal! E Luísa, a gente queria saber também muito quais são os seus sonhos daqui pra frente, assim, o que você quer desenvolver. Então, você estava falando muito dessa escrita sensível, né? Dessas perguntas que são muito importantes de ter. A gente já falou de todas essas inspirações, suas trajetórias, já conquistou várias coisas muito legais. E agora? O que você tá... Quais são os seus próximos projetos? O que você puder falar deles, óbvio. E o que você quer pra frente também, assim, seus sonhos a longo prazo. Eu acabei de terminar de dirigir mais um clipe pro eu e a minha parceira, pra MC Lalão no TDS, que é uma MC lésbica, preta, periférica aqui de Taboão da Serra de São Paulo. E tá muito lindo, garotas empinando moto, bem motomames, tá muito foda, assim. A gente vai lançar agora no final do mês, porque o que eu quero agora é também mergulhar mais no mundo da direção, pra começar a dirigir meus próprios curtas, histórias, eventualmente minhas séries. E produzir mais séries, produzir séries de minha autoria. E o que eu quero também agora é começar a escrever um livro, mais outro livro. Outro livro, mas esse acho que vai ser um processo mais lento, porque é uma coisa bem, bem pessoal, bem difícil. Estou com medo. Mas... Pode contar com a gente que a gente vai estar divulgando. Obrigada. Nossa, mas que demais, que demais. Ai, que legal isso, de todo esse... Então, meu, é muito gostoso o processo do cinema, que eu sinto que tem diversas áreas que as pessoas vão gostando de adentrar, né, fazer... E muito legal você gostando de... querendo entrar em direção também. E, meu, a gente super leria um livro seu, todas as suas obras são muito incríveis, e a gente queria também entender se você tem alguma dica para quem tá começando, né? Então, você tem essa trajetória super legal que passa por diversos momentos dela, né? Então, começou lá com Harry Potter, RPG, depois uns cursos que você era mais nova, depois você foi para jornalismo, foi entendendo mais isso de roteiro, fez curso lá fora também. E muitos das nossas seguidoras, elas sonham em trabalhar com o mundo das artes, com o mundo das escritas, em geral. E o que você tem de dica, assim, para quem quer isso da vida, quem quer começar com isso, não sabe por onde? Porque, como você falou, falta muita oportunidade, às vezes, também, né, de ser vista. Sim, Então, é um mercado pequeno, então acho que não é fácil, mas não é impossível, assim. Eu acho que é uma dica bem manjada, mas que eu acho que ajuda muito, que é escreva o que você gostaria de ver, sabe? E se você, por exemplo, falar no caso de roteiro, né? Se você tem uma ideia de um filme ou de um roteiro de série, alguma coisa assim, o lance é escrever. Sentar, escrever. Às vezes, por exemplo, eu não sou uma pessoa autodidata, eu preciso de cursos de professores em cima de mim, sabe? Então, se você é esse tipo de pessoa, faça um curso para você conseguir colocar em prática isso e ter um material para apresentar. Um material que você se orgulhe, sabe? Então, ou é um piloto de uma série, ou uma bíblia de uma série, que é um documento que tem uma sinopse dos episódios, perfis de personagem, ou um roteiro de uma longa-metragem, porque não necessariamente esse material você vai produzir, porque é muito difícil chegar num lugar que você consegue que um canal dê dinheiro para você produzir, ou ganhar um edital de muitos milhares de reais para conseguir produzir. Esse é um outro ponto. Mas você ter o seu material é como se fosse um cartão de visitas. Então, às vezes, o seu material não vai ser só para você tentar produzir
o seu projeto, mas para você se vender enquanto escritor, né? Porque é um roteiro que te define enquanto pessoa, ou define o que você gosta de escrever, define qual é a sua voz, né, enquanto escritor. Então, eu diria, não escreva o que você acha que as pessoas querem ler. Escreve o que você gostaria de ler ou gostaria de assistir, sabe? Porque isso é o que vai ser a sua seu cartão de visitas para as pessoas que você for apresentar, e em eventos, tipo, tem o Frapa, que é um evento no Rio Grande do Sul que é muito legal, tem o BR Lab, o Série Lab, tem eventos muito legais, assim, para ir conhecendo as pessoas, e o importante é sempre se manter escrevendo, porque no final do dia, escrever bem é muito importante, e mais importante de escrever bem é ser uma pessoa agradável. Isso é muito importante, porque no cinema a gente trabalha longas horas com muitas pessoas, então se você é uma pessoa chata, ninguém vai querer trabalhar com você. Fale bom dia, boa tarde, mande e-mail educada. Eu sei que isso é muito bobo, mas às vezes a gente tá tão afobado, pensando, eu preciso entrar no mercado, como é que eu vou fazer? Que fica bombardeando as pessoas de mensagens, ou eu recebo muita mensagem que é assim, oi, lê meu roteiro, e a pessoa já manda. Não, eu nem conheço, juridicamente eu nem posso abrir, sabe? Precisa assinar um NDA antes, várias coisas. Exato, então não é uma maneira de falar, oi, tudo bem, meu nome é tal, eu quero ser roteirista, eu tenho tais aspirações, eu gosto muito do seu trabalho. Então, tipo, tem um jogo de cintura também ali que é importante, sabe? De como se apresentar para as pessoas. E aí não adianta, por exemplo, você se apresentar, a pessoa te dá atenção e você não tem um material para apresentar, né? Ao longo das conversas. Então, tem as duas coisas que são importantes. Que legal. E também uma coisa que é muito importante, né? Que é legal de dar dica, é registrar na Biblioteca Nacional. Não esqueçam, amores. Claro, porque é perigoso, tem que registrar tudo. Ai, mas que legal essas dicas, de fato, realmente é isso, né? Tem que ter esse material pra mostrar, né? Porque, eu escrevo bem, eu gosto de escrever. Cadê, né? Mas e a técnica? Porque tem que escrever e reescrever. O trabalho do roteirista é reescrever até ficar bom, sabe? E sempre a primeira versão vai ser uma merda. Eu demoro muito pra conseguir escrever, porque eu sei que vai ser ruim. Aí eu adio até que a água bate na bunda e eu escrevo e é ruim, aí eu tenho que reescrever durante a madrugada, porque acabou o deadline. Mas aí entrega no prazo, como se nada tivesse acontecido, né? Como se não tivesse uma crise. Tá tudo certo. Ver quais batalhas você quer lutar e saber todos os argumentos. Lança saber como as pessoas pensam para saber como é que você vai convencer essa pessoa. Convencer elas, né? De acordo com a mente dela. E, olha, dramaturgicamente, eu acho que é mais forte se a gente fizer tal coisa. Sei lá, mas aí você fala desse jeito assim, mais moral. Não, exato. E é muito legal isso. E tem uma pergunta também que querem saber aqui, o off do Lesbocine perguntando, não sei se você viu, apareceu no chat privado, qual é o seu signo? Pra gente finalizar. Tá bom, eu sou de touro. O ponto do Lesbocine tem essa informação agora. Eu aceito pode mandar um sushi pra minha casa, tá? Então, as seguidoras que estão acompanhando como conquistar assim, a Luísa, pra gente mandar um roteiro, entendeu? Fala, vamos conversar sobre esse roteiro comendo um lanchinho. Cara, um lanchinho e me fazer dar risada. Tudo que o taurino quer é tá com o buchinho cheio e feliz. E tudo. Bem, então é isso, Luísa, né? Acho que agora a gente encerra esse lindo bate-papo. Foi muito gostoso ter você aqui no Meia Noite Eu Te Conto. Eu espero que você tenha gostado. É uma espécie de entrevista, bate-papo, conversas, risadas e, enfim, é muito para inspirar nossas seguidoras também, né? E falar quem tá aí nesse mundo, quem tá atrás das câmeras, quem tá na frente. E é isso. A gente na verdade, até mesmo para não glamourizar, né? Porque tem isso também, existe muito trabalho duro por trás, né? A gente tá falando aqui, a gata foi under the 30 da Forbes, mas a gata teve que suar para chegar lá, né? Exato. Eu sou como
vocês com salompas na minha lombar, porque eu travei minha lombar esse final de semana, tão estressada que eu fiquei, fui na acupuntura. Então, assim... É isso. A E galera aí, não também corre, quis né? mostrar Sobre esse distanciamento, assim, né? tem um equilíbrio, né? Não é só talento, mas também é prática. Acho que é importante dizer isso, que as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu sou incrível. E aí você, sabe, vamos com calma, né? Tipo, é questão de aprender. A gente falou aqui o bate-papo inteiro, né? A gente traz as experiências, as trocas, os aprendizados, e é por isso que as coisas vão ficando boas, né? E cada vez melhores. Então, é equilibrar as duas coisas. Acho que foi importante esse bate-papo. A Luísa virou mais uma referência, né, para as seguidoras do Lesbocine. Quem quiser seguir a carreira, gente, do audiovisual. Eu sou mais, assim, do site, do podcast, mais pra apresentadora. Vocês que metem a mão na massa, né? É isso, muito obrigada, Luísa. Quais são as suas redes sociais também pra galera te acompanhar? Instagram, @LuisaFaz_. Não, muito segredo, não. É porque, assim, a Alice, ela fica escondendo o Twitter dela, sabe? Dos outros. E ali, na verdade, só a Milena que tem, só pra ficar zoando ela. Porque a função da nossa gerente de criação é ficar zoando a Alice todos os dias. Exatamente. Mas é isso, muito obrigada. E sigam também o Lesbocine se vocês gostaram desse bate-papo, @Lesbocine em todas as redes. Vocês podem ver eu sendo zoada em diversos outros podcasts, mas também diversos outros convidados muito legais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e venham também para o mundo do cinema, vamos todo mundo ser feliz aí, essa coletividade. Quero o Sapatão no poder. É isso aí, bora. Valeu, obrigada pelo convite, gente. Beijos. Tchau, gente. Até uma próxima.